Graça e paz, meus amados irmãos, chegamos aqui a mais uma ministração. E aí, você tem sobrevivido até essas outras ministrações que nós aí passamos? Tenho certeza que foi algo que impactou a sua vida, como também tem impactado a minha vida, tem impactado o meu coração, um desafio para nós. Não se esqueça das ministrações que nós fizemos, principalmente daquela que nós falamos sobre a graça de Deus. Você vai perceber que se não é a graça de Deus, nós não conseguimos estar de pé, nós não conseguimos atingir o objetivo, somente pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então seja muito bem-vindo a mais uma ministração, onde nós estaremos falando sobre o Sermão do Monte, discipulado. É esse que é o Sermão do Monte, Jesus te convidando e me convidando a ser discípulo dele. É um desafio para todos nós, e nesse desafio eu convido você a não parar, continuar sempre em frente, em nome de Jesus, amém? Antes de ministrar a palavra, deixa eu lembrar você que tem acompanhado as nossas ministrações, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, dá a sua curtidinha aí, deixa seu comentário, se abençoou a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, é o desejo de estar abençoando a sua vida através da palavra de Deus. Tem muitos homens de Deus que também ministram a palavra e têm ministrado palavras que influenciam a nossa vida, e às vezes, irmãos, as pessoas, só por um vídeo que você mandou para você parece uma coisa pequena, mas quando você compartilha da palavra de Deus, você pode estar compartilhando com uma pessoa necessitada, uma pessoa que está perdida, uma pessoa que está sem esperança, e você vai ser um agente de milagre, você vai ser um agente de Deus para enviar a palavra para essa pessoa. E nós vamos iniciar hoje mais um momento de ensino da palavra de Deus. E agora, de verdade, eu vou confessar para vocês, quando eu estava lendo o texto, quando eu estava estudando sobre esse material que nós vamos compartilhar hoje, eu me senti como criança. Olha, de verdade, ao ler o texto que Jesus vai nos ensinar, não que é para criança, mas é para adulto, mas que entendeu também, né? Mas nós percebemos também que é um ensino de novos valores. Me parece que Jesus está querendo mostrar para nós plenamente o que é nascer de novo. Lembra da conversa que ele teve com Nicodemos? Ele teve uma conversa com Nicodemos, que o encontrou, está lá em João, capítulo número 3, quando Nicodemos se encontra com ele, e Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E lá em João também, capítulo 1, versículo 12, 13, vai falar sobre a rejeição que tiveram a respeito de Jesus, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceu do Espírito de Deus, um nascimento que é o Espírito Santo que traz esses valores para nós. Então nós podemos juntar todas essas informações e ver que realmente nós podemos definir essa mensagem de hoje como pedagogia. Ensino é o momento que você começa a aprender. A gente parece que, lendo as escrituras que a gente já vai ler já, parece que a gente está tudo no jardim de infância, né? Você se lembra? Talvez faz tempo, né? Talvez faz tempo que você estudou, faz tempo que já foi criancinha, né? Na sua idade. E ali você estava aprendendo uma dificuldade tão grande para você escrever, para você fazer suas primeiras letras. E eu confesso para vocês que foi assim que eu me senti lendo as escrituras que nós vamos estar compartilhando hoje. Então, bem-vindo à sala de aula do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo à sala de aula para você que nasceu de novo. Você nasceu de novo? Você nasceu do Espírito? Então agora é momento de ensinamento para você. Classe, classe, classe. Vamos todos sentar e vamos aprender com o professor Jesus. Você aprendeu com seus pais, eu aprendi com os meus pais, aprendi com a sociedade, aprendi na igreja. Tem coisa que a gente aprende na igreja, né? Tem coisa que a gente aprende através de pastores, às vezes a gente aprende através de líderes, nós aprendemos na escola dominical, a gente aprende também fora da igreja, a gente aprende na escola, valores, ensinam para a gente o que é certo, o que é errado. Os nossos pais, eles são os primeiros a influenciar a nossa vida, né? A dizer para nós os valores: olha, menino, não anda com esse, não anda com aquele, não faz isso, não faz aquilo, procurando nos ensinar o melhor caminho. Também quando nós vamos ter as nossas atitudes,
os nossos pais, eles nos repreendem para que não façamos algumas coisas e devemos fazer outras coisas, e muitas vezes são valores que eles mesmos também estão trazendo da vida deles, da história que eles tiveram, valores que os avós ensinaram, a criação que eles tiveram e passaram isso para nós. Interessante que nós chegamos na igreja justamente da mesma maneira. Nós chegamos aqui com os nossos valores. Você tem o seu valor de família, eu tenho os meus valores de família, o ambiente em que eu vivi, as pessoas que eu andei, os livros que eu li, as matérias que eu ouço, o que eu assisto na televisão, enfim, tudo isso acaba influenciando a gente. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós muitas vezes passamos 30 anos da nossa vida, 40 anos da nossa vida, para depois se converter. Aí nós chegamos na igreja cheio de valores, né, e são valores, alguns que condizem com a palavra de Deus, outros que muitas vezes não condizem nada com a palavra de Deus. E aí nós vamos encontrar muitas vezes choques de valores. E justamente a palavra de Deus nos ensina que encontrar com Cristo, estar dentro de uma igreja, nascer do Espírito Santo de Deus, é quando você tem uma transformação na sua mente, no seu entendimento, como você sente, como você pensa, tudo vai ser transformado na sua vida. Por isso que realmente Jesus disse, nós temos que nascer de novo e nós temos que nos tornar o quê? Uma criança, para novo aprendizado. E hoje é momento de nós estarmos na salinha de aula do Titio, aqui para a gente estar falando da palavra de Deus, né? Aqui na nossa igreja, a Lucy, que é líder do Ministério Infantil, ela foi um costume que tirou do linguajar, que pode chamar de pode chamar de professora, mas de tio não, que eu não sou tio de ninguém, né? Mas é professora, estou ensinando a palavra de Deus. Então é momento de aula com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre. E a aula começa da seguinte maneira: depois dele ter falado sobre bem-aventuranças, ter falado sobre valores, depois dele falar o que é ser sal e luz, que é o resultado de todos os valores que ele estava ministrando desde o começo do capítulo 5, ele vai entrar nos assuntos de valores que os escribas, os fariseus, os principais dos sacerdotes estavam ali apresentando para ele. E Jesus vem contrário a muitos ensinamentos deles. E uma das coisas que Jesus começa a pegar no pé deles, por causa da pergunta que eles estão tentando armar uma armadilha para Jesus, é sobre divórcio, sobre casamento, sobre adultério. E Jesus traz algo maravilhoso. Você que não escutou, escuta lá a ministração sobre divórcio, sobre casamento, o que é casamento segundo a visão de Deus. Você vai aprender, precisamos entender isso. Por quê? Porque os valores de Deus são muito diferentes dos nossos valores, e muitas vezes nós aprendemos os valores de Deus tardiamente, e isso traz resultados para a nossa vida. Mas hoje você está aprendendo da palavra de Deus, e Deus não tem ocupado por inocente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas também depois que você conhece, Ele espera que você pratique tudo aquilo que você está aprendendo, tá bom? Então vamos lá, abre a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo número 5, e nós vamos ler do versículo 33 em diante. Capítulo 5, versículo 33 em diante. Nós temos 3 ministrações para nós fecharmos o capítulo número 5 e entrarmos no capítulo número 6. Então essa daqui está antecedendo aí, falta mais 2 para a gente fechar só esse assunto aqui que Jesus está trazendo no capítulo 5. E deixa eu dizer uma coisa para você, cada vez mais Jesus vai aprofundando e vai falando sobre valores. Preste atenção, enquanto nós falamos de conhecimento é simples, agora quando nós mexemos com valores, a coisa fica diferente. É isso que Jesus faz na nossa vida através da palavra de Deus. Ele mexe com valores, ele transforma a sua vida, ele mexe nos valores que você tem. E talvez hoje você chegou aqui, está nessa sala de aula com Jesus, ouvindo com os seus valores, e hoje talvez seus valores caiam por terra. E o valor de Deus vai sobressair na sua vida, e esse é o interesse, para que você seja verdadeiramente salvo, uma nova mente, um novo coração, e você vai mudar a sua história. Amém? Jesus diz assim, versículo 33. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos
ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. É isso que nós vamos ministrar hoje. Gente, essa palavra aqui é tremenda. Deixa eu dizer um caso para você da Bíblia. Juízes, capítulo número 11, fala da história de um homem chamado Jefté. Esse homem chamado Jefté, ele agiu como um dos juízes. Ele foi muito desprezado pela família dele, né? Mas depois ele acaba sendo chamado para batalhar junto do povo de Israel e ser chefe deles. O desprezado acaba sendo chamado para lutar a guerra com o povo de Israel. E esse Jefté é um homem que decide sim abraçar essa causa, mesmo depois de ter sido excluído. Quando os irmãos dele vão até ele e o chamam para vir para essa batalha, ele vai. Mas nós percebemos que ele, por mais que era excluído pelos irmãos dele, ele era uma pessoa temente a Deus e buscava, ele tinha confiança no seu Deus. E diz a palavra que ele se prontifica e faz um voto com o Senhor. Ele diz assim: Senhor, olha, se tu me der vitória, a primeira coisa que me sair da volta da minha vitória, eu vou sacrificar a ti, Senhor, eu vou te oferecer em holocausto. Diz a palavra que ele vai, batalha, Deus dá a vitória para ele, só que quando ele volta, quem é que sai logo de cara da casa dele? A filha dele. E agora? O homem se desespera e ele começa a chorar, e a filha dele vem dançando e aplaudindo e glorificando a Deus pela vitória que o pai dela recebeu. Só que Jefté, ele chora. E aí a filha dele pergunta: por que você está chorando, pai? Deus te deu vitória. É porque eu disse que a primeira coisa que aparecesse na minha porta, saísse a porta para me receber, eu estaria sacrificando em holocausto ao Senhor. E aí ela diz: cumpre o seu voto, pai. Mas só que ela foi a pessoa que saiu diante desse homem, e agora ele vai ter que cumprir o voto dele. E aí ela diz: olha, deixa eu sair com as minhas amigas pela cidade, passar o tempo determinado para chorar a virgindade dela, e depois ele poderia cumprir esse voto ao Senhor. Muitas pessoas perguntam: será que ele matou a filha dele ou não matou a filha dele? Mas nós entendemos que por Deus não aceitar sacrifício humano, não existe sacrifício humano. Aí talvez você diga assim: mas Deus disse para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Não, mas ele não chegou a sacrificar o filho. Ele sabia também que Deus não gosta de sacrifícios humanos, e Deus tinha algum propósito naquele pedido ali. E no caso também da filha de Jefté, Deus não aceitaria ela como sacrifício, mas ele fez um voto. E agora, como pagar esse voto? Então nós percebemos na palavra de Deus que a menina, ela não se casou, ela não conheceu homem algum, ela não constituiu família, ela morreu realmente, vamos dizer assim, para o mundo, e foi viver somente para Deus. Ela morreu, sim, para o mundo, mas foi viver tão somente para Deus. Ela não conheceu homem, não teve família. Jefté não teve família, descendência, justamente por causa disso, por causa de um voto. E o peso das nossas palavras, esse é o tema da mensagem de hoje, o peso das nossas palavras. A tua palavra tem peso? Você diz sim é sim, ou seu sim é talvez? Quando você diz não é não, ou seu não é talvez? Qual o peso da sua palavra? Será que nós somos pessoas que quando nós dizemos sim, sim, as pessoas acreditam que é sim? Ou às vezes o nosso sim já vira não? E é muito interessante, a palavra de Deus nos ensina que uma das coisas mais difíceis de se dominar é a boca, é a língua, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, e a gente fala demais, e às vezes nós chegamos votando tantas coisas, e a Bíblia diz que Deus não gosta de sacrifícios de tolo. Voto de tolo é dizer: vou fazer tal coisa e não faz. É melhor que você não vote, é melhor que você não fale nada, do que você dizer que vai fazer uma coisa e acaba não fazendo. E de verdade, irmãos, olha,
eu não posso ser hipócrita com você. Houve muitas coisas na minha vida que, se a gente analisar a fundo, para mim, teve coisas que eu disse que ia fazer e acabei não fazendo. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui compartilhando dessa palavra, somos pessoas que um dia dissemos alguma coisa e não conseguimos cumprir aquilo que nós falamos. Quantas vezes aqui, alguns de nós, você que está me assistindo aí, não disse para o Senhor: Senhor, aqui eu não caio nunca mais. Olha, nessa falha, eu prometo, eu faço uma aliança contigo, eu não caio nessa parte aqui. Quando vai ver, você está lá pedindo perdão a Deus porque você não cumpriu o seu voto. Olha, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer aquilo. Quando vai ver, você está fazendo. Fez sacrifício de tolo, fez voto de tolo. Quantas pessoas querem trazer um juramento, elas juram por quê? Elas colocam o nome de alguém, colocam o nome de uma pessoa importante para validar, né? Imagine hoje, quantas coisas que a gente, dentro dessa crise que a gente está vivendo, você vê que as pessoas que querem conseguir empréstimo, empresários que querem conseguir empréstimo, estão com uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque como que o empresário vai conseguir empréstimo se está em crise? O banco não tem garantia de pagamento. Aí começa a pedir. Bom, não, eu prometo para você, tal dia eu vou pagar, vai dar certo. Só que aí o banco diz assim: rapaz, olha a crise que está, como que eu vou te emprestar o dinheiro? E acaba não emprestando. Então, na verdade, se você for analisar o crédito é para quem tem muito crédito, porque senão não consegue. Tanto que muita gente, diante dessa crise do coronavírus, muitas pessoas quebraram, não é verdade? Eu tirei meu crédito, também sou corretor de imóveis, e às vezes é muito interessante isso. Está ali o Tiago também, que é advogado, vamos ver se não passa por isso também. Chega assim aquela pessoa, Tiagão, e aí fala assim: olha, eu quero alugar essa casa. Aí a pessoa chega para você e fala assim: ó, pode confiar na minha palavra, porque eu honro o meu compromisso, porque dia tal, não, eu tenho que fazer valer, porque eu sei que é difícil acreditar nas pessoas, mas eu honro, hein? Eu disse para você que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Eu me lembro de uma vez, de uma pessoa, que um cliente meu chegou e disse assim: olha, eu vou alugar para uma pessoa e tal, não sei o quê, eu quero que você faça a documentação. Eu falei assim: mas aonde está essa pessoa? Não, já está na casa lá, já está morando lá, já está arrumando as coisas, e a pessoa de confiança. Eu falei assim: olha, eu não abraço essa causa, eu posso te ajudar a tentar melhorar, mas eu não abraço essa causa. Aí a pessoa dizia assim: não, porque eu vou honrar com o meu compromisso, não, dia tal vai estar na conta, olha, não, vou cuidar da casa, eu vou fazer isso, fazer aquilo. No final das contas, irmão, nós aprendemos aqui. Está ali o doutor Tiago, que não me deixa mentir, sabe o que é isso? Tudo isso tem que estar documentado em um papel, tem que estar assinado, tem que estar reconhecido firma, para mostrar a veracidade daquilo. Por quê? Quando a pessoa está precisando, ela é a melhor pessoa do mundo, mas muitos, depois que está resolvido o problema dela, ela quer que se lasque tudo. Sai da casa, deixa a casa bagunçada, torneira quebrada, não paga água, não paga luz, deixa prejuízo, e era pessoa de confiança. É lógico que eu sei também que existem pessoas que são confiáveis, mas a gente sabe que está muito difícil de encontrar pessoas confiáveis. Às vezes, nós que muitas vezes não temos um templo próprio, nós alugamos um templo, às vezes nós vamos procurar um templo para alugar, é muito difícil algumas pessoas, alguns proprietários querem alugar para igrejas. Por quê? Porque tem determinados pastores que não honram o compromisso com o aluguel da igreja, mas nem fazendo exame do pezinho, nem fazendo toda a documentação, fazendo tudo, são pessoas que muitas vezes saem em prejuízo. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos procurando um prédio, graças a Deus hoje nós estamos bem estabilizados num prédio, o proprietário daqui é uma bênção de Deus, já virou amigo da nossa igreja, uma pessoa que é sempre parceira, está sempre junto, nos ajudando a arrumar as coisas, mas assim, já houve lugares que eu estava procurando para a gente alugar um prédio, quando as pessoas perguntavam, para que é? Falava que era para a igreja, aí a pessoa dava aquela torcida na boca, não sei, né, meio ruim, mas por quê? Porque esse prédio já aluguei para uma igreja e a pessoa me trouxe problema. Então você vê, mas a pessoa disse que iria honrar com compromisso, a pessoa disse que ia fazer aquilo.
E Jesus não está ensinando para nós que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Fala que vai fazer, depois não faz. Fala que vai honrar, depois não honra. Veja só, muitas vezes nós olhamos até mesmo no casamento. Pensa comigo, quando a gente casa. Quantas vezes nós fazemos o voto, né? Vai que ele volta e coloca o homem e a mulher, um olha para o outro e fala assim, olha, eu prometo te honrar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza e na alegria. Olha, eu prometo te amar e fazer e acontecer. Quando vai ver no meio do caminho, as pessoas deixam de cumprir os seus votos. Quantas vezes as pessoas não afirmam alianças com seus líderes? Quantas pessoas não assumem alianças com as pessoas dentro da igreja ou fora da igreja e depois não cumprem com a sua palavra? Isso é muito ruim. E pior, que muitos fazem voto dizendo, não, em nome de Jesus eu vou fazer. Olha, não, Deus é minha testemunha. E Jesus está dizendo, vamos lá, para que esse negócio de ficar dizendo, trazendo Deus para ser testemunha do que você vai fazer, a sua palavra tem que ter peso. Você não tem que colocar fulano ninguém, não tem que colocar Deus, não tem que colocar pessoa, não tem que colocar nada. Você tem que honrar a sua palavra. É sim, sim, não, não. Aí eu juro pela minha saúde, eu juro pelos meus filhos, eu juro pelos céus, eu juro pela terra. Vive jurando pelas coisas para validar quem você é. Meu irmão, a gente aprende o seguinte: a nossa palavra tem que ser, é isso e pronto, acabou. Não precisamos ficar nos justificando a todo momento está dizendo, não, mas olha, pelo amor de Deus, acredita em mim. É falta de credibilidade. Se você está tendo que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas acreditarem em você, tem coisa errada, As pessoas não podem viver em cima dessa areia movediça, sempre tendo que validar, jurar por um filho, jurar pela saúde, ou jurar por Deus. Traz algum juramento para validar a sua palavra. Não, querido, a minha palavra é essa, ponto, e eu vou honrar essa palavra que eu estou dizendo para você. É isso que Jesus está ensinando. Por quê? Porque os fariseus, os escribas, as autoridades religiosas daquela época, eles tinham isso. Eles podiam até dizer assim, ó, você pode jurar pelo templo, você pode jurar por isso, pode jurar, você só não pode jurar pelas ofertas do templo, né? Ó, você pode isso, pode, mas você não pode, você está jurando pela sua mãe. Sabe aqueles negócios? Eu, pelo menos na época que eu era mais novo, às vezes o pessoal fala assim, eu juro pela minha mãe. Traz a mãe para dentro das suas bagunças. Aí o pessoal, não, jurou pela mãe, a mãe é algo sagrado, né? Quantas vezes as pessoas juram por Deus, as pessoas juram por pessoas tão importantes e depois acabam falhando do mesmo jeito. É difícil acreditar na palavra, mas Jesus está nos ensinando aqui que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Mas só que nós percebemos, pelo menos quando eu olho essa palavra aqui, percebemos que todos nós já falhamos de alguma maneira. Talvez você já jurou por alguma coisa, você já jurou pelo céu, já jurou pelo seu corpo, já jurou pela sua saúde, já jurou por alguém querido. E Jesus está ensinando para nós, não para com esse negócio de ficar jurando por pessoas. Você tem que honrar, ser dono das suas palavras e honrar os seus compromissos. Você tem que fazer valer aquilo que você disse. Mas, apóstolo, eu tenho que afirmar? Não. A sua credibilidade tem que ser ao ponto de dizer, se ele disse que vai, vai. Se ele disse que é sim, é sim. Já viu, gente? Eu conheço pessoas assim, presbítero, ó, tem um pessoal que você fala assim, ó, vamos marcar um horário para ir tomar um café? Vamos. Que horas que vai ser o café? 4 horas da tarde, o café da tarde. A pessoa vai chegar às 6 horas da tarde. Não dá. E o pior é que a pessoa ainda ri, porque chega às 6 horas da tarde. Você marca com a pessoa, que horas você vai passar para pegar o fulano? 8 horas da manhã. A pessoa não dá satisfação nem nada, ela passa às 10. Gente, eu fico irado com isso. Tal hora é tal hora. Já percebeu como muitas vezes as pessoas dizem assim também? Que hora que vai começar o culto? É 6 horas. Vamos chegar depois lá. Irmão, chega depois aqui na Efrata não, porque 6 horas a gente começou o culto. Se perdeu o louvor. Então assim, a palavra, honrar a palavra. Dizer assim, vai ser tal hora, vamos fazer tal hora.
vamos marcar de tal hora estar ali, vamos estar tal hora ali. Imagine só, a gente conta com as pessoas. Se não dá para você fazer, diga, não dá para mim fazer. Se dá para você fazer, abrace e faça. Se você assumir um compromisso, você não precisa jurar por nada, a sua palavra tem que ter peso, a nossa palavra tem que ter peso. Eu sei que todos nós, de alguma maneira, sempre, todos nós já falhamos com isso, mas Jesus está dizendo para nós aqui, olha, não jure por Deus, Ele está acima de você, não jure pela terra, porque você não é dono dela, e ela está debaixo dos pés do Senhor. Não jure nem pelos cabelos da sua cabeça, porque você não tem domínio, irmão, você não tem como, você é falho, você morre, coisas acontecem, imprevistos acontecem, então não adianta você ficar jurando, você está fazendo sua palavra uma palavra de tolo. Como que eu devo importar então, apóstolo? Segundo Jesus nos ensinou, nós temos que dizer sim, sim, não é não. Você é o que você diz ser, então mostre com atitude, mostre com a sua maneira de viver, aí você não vai precisar ficar pedindo para os outros, provar que você é. As pessoas começam a andar com a gente e começam a ver que nós somos realmente o que a nossa palavra diz. Juntar as nossas informações com quem realmente nós somos é um desafio para nós. Apóstolo, mas nós falhamos com isso? Com certeza, nós falhamos. Mas como crianças, hoje nós estamos na aula de pedagogia do nosso Mestre Jesus Cristo, e Ele está nos ensinando aqui, fala, gente, olha, para o mundo vocês podem mentir, vocês podem jurar e tudo mais, mas por serem meus discípulos não vai ser mais assim. Vocês vão ter uma palavra só, sim, sim, não, não. Se você é. A gente precisa entender que isso também, quando nós assumimos o nosso compromisso com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Presta atenção nisso. Antes de você assumir compromisso com pessoas, você assumiu o seu compromisso com Deus, e você tem que fazer valer a sua palavra. Eu faço essa pergunta hoje para você, a sua palavra tem peso? Aquilo que você fala, pode assinar embaixo, você não precisa nem reconhecer firma, não precisa de exame de pezinho, porque você vai honrar a sua palavra. Como é bom ter pessoas que honram a palavra, como é bom ter pessoas que estão junto da gente, e a gente pode confiar no posicionamento dela, não precisa ficar jurando nada, eu vou, não vou, e pronto, acabou, estou, não estou, pronto. Tudo que fica meio termo é areia movediça, e Jesus nos ensinou aqui, que o passar disso, o talvez, que é a mornidão, o fazer e dizer que faço e não faço, dizer que sou e não sou, é procedência maligna. Por quê? Porque é mentira, é mentira. É mentira quando você diz que vai fazer, você não faz. É mentira quando você diz é assim e não é. E o pai da mentira é o diabo. É isso que Jesus está ensinando para você e para mim. E que Deus possa nos ajudar. Precisamos ver como nós somos tão limitados. Se eu disser para você que eu nunca falei com isso, é mentira, e eu não quero mentir para você. Mas é um valor que Deus está nos ensinando para você, ensinando para mim, que nós precisamos mudar isso, mudar esse quadro na nossa vida. E é esse o convite do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina a falar a verdade com o seu próximo, falar e seja sincero um com o outro. É interessante que você vai perceber nas cartas de Paulo, que quando ele vai mandar a carta para um lugar que ele não foi ainda, ele diz assim, estou sabendo que está acontecendo isso, e foi fulano que contou. Já dá logo o nome da pessoa. Por quê? Se diz para mim, vai ter que dizer na cara da outra pessoa, e não tem problema. Porque é sim, sim, não. Você falou? Falei. Não falei. Sim, sim, não. Ser sincero naquilo que está falando. Veja, se isso nós tiramos do nosso meio, veja como vai ser muito melhor a gente saber qual o pensamento que as pessoas têm ao nosso respeito, a sinceridade delas conosco, e podemos confiar nas palavras um do outro, de que nós vamos fazer. É sim, é não. Não tem meio termo, ou é ou não é. Você precisa assumir. E eu vejo tudo isso em várias áreas da nossa vida. Nós precisamos olhar se nós estamos afirmando ser algo que nós não somos. As nossas palavras devem ser condizentes com as nossas atitudes. É um desafio para ser humano caído? Lógico que é, mas Deus quer te levantar, Deus quer me levantar também para a glória do nome dEle. Honrarmos as nossas palavras. Finalizando aqui, ele diz, olha só, seja porém o vosso falar,
sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Nem o muito, nem o pouco, a verdade nas suas palavras. Assumir o compromisso, empenhar a sua vida naquilo que você disse. Lembra daquela história? A gente fala assim, né? Que no passado era diferente, era no fio do bigode, né? Uma palavra valia. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não é de hoje isso, é o problema do ser humano caído. Veja só, Éden é história de ontem? É história de 1900, 1970? Não, é história da criação. Adão, você pecou? Não é bem assim, foi ela. Se está assim, irmão, às vezes nós olhamos para a política, às vezes nós olhamos administradores do nosso país, e aí falamos, olha, aquela pessoa lá, ela falou que ia fazer um monte de coisa. Isso acontece muito, fala a verdade. Quando é época de política, aparece político de tudo quanto é lado. Daí vai tirar foto no lugar, e entrega a cesta básica ali, e fala que vai fazer isso, e fala que vai fazer aquilo. Aí depois, quando é eleito, cadê tudo aquilo que disse que ia fazer? Jesus está dizendo para nós, sim, sim, não, não. Porque o que a gente precisa aprender isso. A Bíblia, Jesus, está falando não para a humanidade, para as pessoas de fora, está falando para os seus discípulos. Está dando para entender? Jesus está falando para mim e para você. Ele não está falando, embora o que ele está dizendo pode mudar a história da humanidade, ele está dizendo para os seus discípulos, olha, vocês vão ser diferentes. Olha, você vê, Jesus colocando todo mundo na cadeirinha, aquelas cadeirinhas pequenas assim na escolinha, e ele dando aquela aulinha e dizendo assim, olha gente, vocês vão aprender novos valores. Como que vai ser? Olha, você não pode ficar dizendo que vai fazer e não faz. Eu não quero que seja assim. Não, mas meu pai me ensinou a ser assim, minha mãe ensinou a ser assim, a sociedade me ensinou a ser assim. Mas agora você nasceu de novo. Agora você está na aulinha de pedagogia do professor Jesus. E a primeiro ensinamento na aula de pedagogia é isso, ó. Muda essa atitude sua. Você não vai ser mais assim. Ah, mas foi ele que bateu. Foi ele que puxou minha orelha, tio Jesus. Olha, foi veneno. Assuma você. Quem foi que fez? Ah, fui eu. Então pronto. Quem começou a briga? Ah, mas não quero saber mais. Quem foi? Você? Eu. Ponto, acabou. Fui eu que comecei. Mas a gente fica parecendo um jardim de infância, não é? É, mas foi ele, não, mas foi aquele, mas ele disse, não fez, aquele outro, não sei o quê. É hora de maturidade. Assuma o peso da sua palavra. Você disse, cumpra com o que você disse. Já percebeu que muitos casamentos se desfazem porque não cumprem os seus votos? Já percebeu como que lideranças se dissolvem porque não cumprem com seus votos, porque foram meias palavras? Não foram palavras sinceras. A palavra sincera é sim ou não. A palavra sem sinceridade maquiada, a mentira maquiada de verdade é mais conhecida como falsidade, né? Então é falsidade. Na frente é uma coisa, pelas costas é outra. Deixa eu dizer para você, Jesus nos chamou a mudar a nossa maneira de ser. Jesus nos chamou para transformar os nossos valores. E você vai perceber que daqui para frente, todas as ministrações que Jesus vai nos trazer é justamente sobre transformação de valores. Nascer de novo. Mais uma vez, a Bíblia está nos ensinando o que é nascer de novo. Que desafio. Que desafio para nós nascer de novo, nascer do Espírito. Você precisa nascer do Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu quero convidar você a isso. Quero orar por você. Quero orar por você para pedir que o Espírito Santo entre na tua vida, entre na minha vida, nos preencha, nos encha de uma tal maneira que nós vamos poder cumprir com as nossas palavras, honrar, ter peso a palavra que nós estamos falando. Sermos verdadeiros, é isso que a palavra nos ensina e o Espírito Santo vai nos guiar nisso. Apóstolo, mas olha, eu não consegui, eu falhei. Arrepende-se, arrepende-se. E vai lá para o colo de Jesus, arrependido,
e peça para o Senhor, me dá firmeza das minhas palavras, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a cumprir os meus votos. E pessoas que falam muito, falam pelos cotovelos, como dizem, né? São pessoas que muitas vezes falham por causa da sua palavra. A Bíblia nos ensina lá em Tiago que aquele que domina a sua língua, esse é um varão perfeito. Com a mesma língua nós abençoamos e com a mesma língua nós amaldiçoamos pessoas. E hoje é hora de mudar essa história. Em nome de Jesus, Deus vai te ajudar. Deus me ajuda, não desistiu de mim, Deus não vai desistir de você, Deus vai te ajudar. Então vamos orar neste momento e clamar ao Espírito Santo que Ele nos encha da presença dEle, nos ensine mais a cada dia e também nos capacite a viver aquilo que nós temos aprendido da palavra dEle. É um desafio. Quando olhamos para essa palavra aqui, nós falamos, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem uma outra passagem que Jesus diz que um homem tinha 2 filhos. O pessoal já pensa que é filho pródigo, não é. Mas o homem tem 2 filhos. E ele diz para um dos filhos, vai lá, vai trabalhar na minha vinha. E o filho diz assim, não vou, mas depois decide ir. E aí o outro ele diz assim, vai lá trabalhar na vinha. Aí ele fala assim, tá bom, eu vou sim, pai, só que acaba não indo. E aí Jesus diz para as autoridades religiosas daquela época, ele diz o seguinte, quem foi que obedeceu? Aí eles dizem, lógico, aquele que disse que não ia, mas foi. As prostitutas e pecadores entram à vossa frente. Por quê? Porque vocês disseram que ia e não foram. E aqueles que disseram que não aceitaria, não iriam, acabaram indo, e por isso eles entram à frente de vocês. Sabe por quê? Porque a ação deles mostrou totalmente uma coisa diferente. Veja que Jesus está nos ensinando que as nossas ações têm peso sim, não só palavras, principalmente as ações. As ações revelam quem você é, suas palavras não. As suas palavras revelam os seus pensamentos, suas atitudes revelam as suas certezas, o que você acredita. Por isso que a Bíblia nos ensinou que fé sem obras ela é morta. Então, se você tem fé, você tem que ter uma atitude. Se você professa uma fé, você tem que fazer valer em cima dela. Se você acredita na palavra de Deus, você professa ela, então viva por ela. Se você acredita no seu chamado, se você aceitou o chamado de Jesus Cristo, quando ele disse assim, venha ser pastor, venha ser apóstolo, venha ser mestre, ele te chamou. Então, se você acredita no seu chamado, seja sim, sim, não, não, mas não seja com a sua palavra somente, seja com a sua atitude, porque se você não for dono das suas palavras, meu irmão, seu corpo vai se perder. Seja dono das suas palavras e junte suas palavras com as suas atitudes, e aí vai dar tudo certo. Deus vai te ajudar. Vamos orar neste momento. Vamos clamar ao Espírito Santo de Deus e pedir a ajuda dele, amém? Pai Santo e Eterno Deus, neste momento, diante da tua palavra que é desafiadora para nós, Senhor, eu te peço, nos enche do teu Espírito Santo, nos capacita, Senhor, para que nós possamos pregar a tua palavra, não somente com os nossos lábios, mas pregar com o nosso posicionamento de sermos teus filhos, ó Pai. Nos perdoa as nossas falhas, eu te peço, me perdoa, Senhor, quando muitas vezes falei que ia fazer uma coisa, acabei não fazendo, ó Pai. Eu sei que eu falhei, assim como muitas pessoas falharam, ó Pai, mas eu sei que a tua graça, a tua misericórdia nos alcança e nos perdoa, Senhor. Quantas vezes nós dissemos, Senhor meu Deus, que nós seríamos bons pastores, bons apóstolos, bons servos teus, Senhor meu Deus, mas nós não cumprimos a tua palavra. Quantas vezes nós dissemos, nós vamos para a tua vinha e pegamos outro caminho, não honramos as nossas palavras, Senhor. Mas hoje eu quero colocar um fim, em nome de Jesus, em tudo isso, Senhor. Aquele que é pastor vai ser pastor, aquele que é casado vai assumir que é casado, vai assumir as suas palavras, vai assumir o seu voto, vai assumir a sua fidelidade às suas palavras, Senhor. Vai honrar as suas palavras a qualquer custo, Senhor. E muitas vezes as pessoas estão pensando que honrar é dar dinheiro. Honrar, Senhor meu Deus, não é valorizar aquilo que tu entregou nas nossas mãos, Senhor Deus. Que nós possamos honrar, Senhor, porque assumimos um compromisso diante deste chamado, Senhor. Afinal de contas, dissemos, envia-nos a nós, Senhor Deus. E eu creio que há verdade nessa palavra. Então, em nome de Jesus, nos fortalece,
nos perdoa das nossas falhas, nos perdoa das palavras que nós não cumprimos e nos ajuda a ter firmeza de caráter, firmeza na nossa palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que nós possamos honrar os nossos votos matrimoniais, que nós possamos honrar os nossos votos nas empresas, que nós possamos honrar os nossos votos na tua casa, Senhor, que nós possamos honrar a nossa liderança, honrar o nosso povo, Senhor, aqueles que tu colocou ao nosso lado. Pai, nos perdoa, porque a nossa boca fala demais, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, porque às vezes nós incendiamos bosques, Senhor, por causa daquilo que nós falamos, Pai. Eu te peço, perdoa-nos, Senhor, neste momento, e nos dá a oportunidade de mudar a nossa história. Talvez tenha famílias, Senhor, que estão sendo destruídas por causa da palavra doble, Senhor, por causa de palavras duplas, Senhor, por falta de posicionamento na aliança que foi feita, Pai. Como é bom quando um homem e uma mulher honram a sua aliança, os seus compromissos, quando honram os seus votos matrimoniais, quando honram os seus votos com os seus filhos, quando honram os seus votos com a liderança, quando honram os seus votos, Senhor meu Deus, que foram feitos não importando com quem seja. Não falou por acaso, falou daquilo que estava dentro do coração e vai honrar, vai colocar a sua palavra, mesmo que seja com dolo, Senhor, mas vai cumprir a palavra. Te peço, nos ajuda. Só o teu Espírito Santo pode nos fortalecer e nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja isso. Às vezes nós olhamos e ficamos imaginando qual o compromisso. A gente fala de voto. Vou trazer aqui para você, que é algo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Quando você se casa, você não faz votos, seja o homem, seja a mulher. Quando você vem para uma igreja, e a gente está ministrando para uma igreja, né? Por mais que você não esteja aqui dentro, Deus está aí com você. É para uma igreja. Quantas vezes você assume um voto de estar na igreja, de apoiar o seu líder? Quantas vezes as pessoas assumem o voto de ser dizimista, de ser ofertante, de estar junto? E muitas vezes as pessoas no meio do caminho desistem. Quantas pessoas não assumem, não fazem um voto? Olha, apóstolo, eu vou estar contigo até o fim. Não chegamos ao fim. E muitas pessoas não honraram as suas palavras. Nós olhamos para a história, só para a gente finalizar aqui. Deus nos mostra o que é a história de fidelidade através de Davi. Davi, ele faz aliança com Jonatas. Jonatas morre. Davi é coroado rei. Primeira coisa que vem na mente dele: existe alguém da casa de Jonatas que eu possa honrar a aliança que eu fiz? E diz a palavra que ele chama Mefisbosete, e é trazido e colocado, mesmo coxo, ele se assentava à mesa do rei. E todos os dias, disse Davi, você vai comer da mesa do rei. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com teu pai. Deus é Deus de aliança. E nós precisamos aprender a sermos homens e mulheres que honram as alianças. Deus abençoe a sua vida. Deus te fortaleça. E até a próxima ministração. Deus te abençoe. Não desista. Se você não conseguiu honrar a aliança, se arrependa. Deus te perdoa e mude a sua história. Em nome de Jesus. É um desafio para todos nós. Deus abençoe. Até a próxima ministração. Em nome de Jesus.